Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre, que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco dentro dele em nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília, DF. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa desta semana, vamos falar sobre os biomas brasileiros, as características de cada um e os desafios que todos enfrentam. Vamos voltar ao tempo. Um registro de 1817 revela como a natureza vivia em harmonia sem o desmatamento e as queimadas. O Meio Ambiente por Inteiro já está no ar. Mata aberta. Cada bioma é de um jeito. Pequeno curso d'água. Cada um guarda a sua riqueza. Felino atravessa estrada de terra. Pequenos jacarés. Em grego, bio significa vida, oma, grupo, vida em grupo. O IBGE define bioma como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação e que podem ser identificados a nível regional, resultando em uma diversidade de flora e fauna. Bioma ao redor de rio. Quanta riqueza encontramos na Amazônia, no Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Verde a perder de vista. Vasto bioma. Espécies de plantas ainda desconhecidas. Imagens TV Brasil. Mundo a ser descoberto. Anoitecer, árvore. João Paulo Capobianco, doutor em ciência ambiental. Nós temos, no nosso país, mais de 116 mil espécies de animais e mais de 46 mil espécies de plantas, que constituem uma parcela significativa do volume de espécies existentes no planeta Terra. O Brasil é um país mega diverso. Preparamos uma arte para você entender melhor a distribuição dos biomas. Vamos começar de baixo para cima, com o bioma Pampa, restrito ao Rio Grande do Sul. Em seguida, Mata Atlântica, que abrange 17 estados brasileiros, das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Cerrado está presente no Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste. Já o Pantanal ocupa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Caatinga em alguns estados do Nordeste e Norte de Minas. E, por fim, a Amazônia, que abrange a região norte do país. Está presente no Mato Grosso e também no Maranhão. Um bioma ameaçado é um bioma ecologicamente desequilibrado. O Cerrado, por exemplo, é rico em espécies endêmicas, que só são encontradas nele. Nenhum outro lugar do mundo é possível encontrar. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade e um dos que menos protege a vegetação nativa. Vamos usar como exemplo o que acontece na Mata Atlântica. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o bioma possui quase 600 espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Flores azuis e flor vermelha. 428 são endêmicas da Mata Atlântica, o que significa dizer que se nós destruirmos a Mata Atlântica e preservarmos os demais biomas, nós perderemos definitivamente esse volume enorme de espécies, porque ela simplesmente não ocorre em nenhum outro lugar. Fogo em tronco de árvore. A situação é grave, preocupa ambientalistas e pesquisadores brasileiros. Bom, já falamos que uma das principais causas para a destruição dos biomas é o desmatamento. Em segundo lugar, o fogo. 2020 já pode ser considerado um ano marcado pelas queimadas. Incêndio que percorre um vasto bioma. Barco navega em rio. No Pantanal, os incêndios de grandes proporções avançaram rápido nos últimos dias. Imagens. Para um Reinaldo bioma, Nogales, as Projeto queimadas Ecologia deixam e Ação. rastros irreversíveis. O verde vira cinzas e muitos animais não sobrevivem às chamas. Chamas ao redor de árvores. O céu está coberto de fumaça. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, monitora por meio de satélites focos de incêndios florestais em todos os biomas. É uma forma de tentar controlar o fogo e diminuir os impactos ambientais. Incêndio dentro de mata. Nossa reportagem conversou com Fabiano Morelli, pesquisador do INPE. Ele explica que no Pantanal, do começo do ano até o dia 9 de setembro, foram identificados mais de 12 mil focos de incêndio no bioma. Isso representa Fabiano Morelli, pesquisador do INPE. 3% a mais do que o mesmo período do ano passado. Incêndio que atinge a mata. Imagens, Jorge Vieira. As queimadas afetam a vegetação, os animais, o solo, a água e o ar. Grande parte das emissões de gases tóxicos, como o dióxido de carbono,
é decorrente dessa prática. Enquanto houver fogo descontrolado, árvores vão morrer e animais sob o risco de extinção. Incêndio cobre bioma. Fogo no Pantanal, incêndio no Cerrado. O Meio Ambiente por Inteiro recebeu alguns vídeos de moradores da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Há 2 anos, um incêndio de alta proporção tirou o sossego da população, destruiu a vegetação e muitos animais morreram. Como você pode olhar aqui, ó, Imagens Jorge Vieira. já está bem recuperado. Nasceu muita árvore e já reflorestou bastante aqui. Mas se você olhar em volta aqui, ó, o cerrado é preservado. Eu acho que é por isso também que os pássaros trazem a semente para a beira da água. O morador que gravou o vídeo mostra como em 2 anos o cerrado se regenerou. Olhando assim, quem diz que o fogo destruiu boa parte da vegetação? Árvores do Cerrado verdes. Céu azul. Isso aí tudo é arara. Que fica aqui, né, nessa época, chocando aqui. Ilustração em preto e branco. Vamos observar juntos esse desenho? 3 homens olhando a natureza. Tudo preservado. Agora repare a quantidade de aves no rio e ao redor dele. Esse registro foi feito em 1817, quando 2 biólogos alemães vieram ao Brasil para identificar os tipos de vegetação, dar nome a elas e descobrir a riqueza natural do nosso país. A viagem durou 3 anos e a dupla percorreu mais de 14 mil quilômetros. Milhares de espécies foram coletadas. O desenho foi feito por um dos biólogos que tinha o costume de registrar os ambientes descobertos. Naquela época não tinha queimadas nem desmatamento e a natureza tinha espaço para mostrar a sua força. Capa do livro. Escrito Martius. A expedição alemã foi a inspiração para um instituto, é o Martius Staden, de Ciências, Letras e Intercâmbio Cultural Brasileiro-Alemão. Imagens A Instituto Martius instituição, Staden. sem fins lucrativos, visa preservar as relações culturais entre o Brasil e a Alemanha. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o diretor do instituto. Ele e um professor refizeram a mesma viagem histórica de 1817, registrando cada passo. 3 homens caminham dentro de mata. Eckhard Kupfer, diretor do Instituto Martius O Staden. Instituto Martius Staden iniciou em 2017 um projeto refazendo a viagem de Spix e Martius, que resultou em 3 documentários que podem ser vistos no YouTube, uma exposição itinerante que pode ser vista no site do Instituto e publicou em 2018 o Anuário sobre a Viagem, que será concluído com mais uma edição, esta vez sobre a Amazônia, em novembro de 2020. Mudar os hábitos para preservar os biomas é preciso, e isso já é discutido há décadas. Há 28 anos, na Rio 92, foi criada a Carta da Terra. O documento trouxe a ideia de uma sociedade pacífica, justa e sustentável. Os principais temas abordados foram direitos humanos, diversidade, democracia, desenvolvimento econômico e sustentável, erradicação da pobreza e paz mundial. Da justiça econômica numa cultura... Para terminar o bloco, o indígena Iratuí Caapor, do Maranhão, faz a leitura de um trecho da Carta da Terra. Nós, Iratuí povo da Caapor, terra, indígena. esclarecemos da nossa responsabilidade num e outro grandes a comunidade da vida e com as futuras gerações. Trânsito intenso de carros, motos, ônibus e caminhões. No próximo bloco, vamos falar mais sobre os biomas brasileiros e como eles têm sido impactados com as ações humanas. Voltamos já. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Imagens de um site da internet. A humanidade está em uma encruzilhada. É como alerta um relatório da ONU sobre biodiversidade publicado neste mês. O documento revela a preocupação sobre o legado que vamos deixar para gerações futuras. A taxa de perda de biodiversidade não tem precedentes na história da humanidade.
Imagens em sequência de incêndios em biomas diversos. As imagens estão cobertas por fumaça. O relatório sugere que toda a população repense a relação com a natureza e como nossas atitudes podem não apenas impactar os ecossistemas, mas prejudicar nossa vida. O documento também sugere ações para restaurar os ecossistemas e reduzir os impactos ambientais, como preservar a água, investir em agricultura sustentável e infraestrutura verde. Homem manuseia cápsulas de café. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com representantes do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele explica que o estudo levou em consideração as 20 metas chamadas de Aichi, estabelecidas durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, onde mais de 170 países, incluindo o Brasil, assumiram o compromisso de implementar metas até o fim do ano. As notícias não são muito positivas. Matheus Couto, então, oficial de programas do lições PNUMA. aprendidas e uma tendência positiva em 7 das 20 metas, mas em 13 ainda temos muito o que fazer. Uma das metas está ligada aos biomas brasileiros. Imagens Greenpeace. O documento diz que até 2020, a taxa de perda de todos os habitats naturais, inclusive florestas, deveria ser reduzida em pelo menos a metade, se possível a perto de zero, e a degradação e fragmentação reduzidas significativamente. A meta não foi cumprida, passou para a próxima década. Agora está sendo discutido no âmbito da convenção as novas metas que vão informar a próxima década. Dentre as soluções apontadas estão aumentar o número e a cobertura de áreas protegidas e outras medidas de conservação baseadas em área. Além disso, investir em restauração de paisagens e de ecossistemas em larga escala. Plantas ao redor de rio, céu azul, carcará. Ave alça voo, veado campeiro. Os 6 biomas são um tesouro brasileiro. A frase é do Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, que monitora por satélites áreas desmatadas, vegetações degradadas e regeneradas para fazer um balanço e comparar com os anos anteriores. O engenheiro florestal também é membro do Observatório do Clima, rede de 37 entidades da sociedade civil que discute as mudanças climáticas causadas principalmente pelo aquecimento global. Nós conversamos com ele pela internet. O bate-papo começa com dados que retratam a realidade dos biomas. Cerca de 10% da nossa vegetação nativa ela já foi desmatada, está em recuperação. Tasso Azevedo, coordenador MAP Biomas. Tem uma Biomas. parte importante também que já foi degradada por fogo. Por exemplo, no caso da Amazônia, cerca de 20% da Amazônia já foi desmatado e outros 20%, pelo menos, degradado por fogo ou exploração florestal irregular. O MAP Biomas revelou que no ano passado, 95% dos desmatamentos identificados no país foram ilegais, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Imagens TV em 3 Brasil. meses, a área devastada foi equivalente ao dobro do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Foram quase 90 mil hectares. Os dados acendem um sinal de alerta. Uma das características dos biomas é a resiliência, a Repórter capacidade Leonardo de Ferreira, se Brasília recompor. DF. Mas qualquer parte de uma floresta que não pode mais ser recuperada, o prejuízo é incalculável. No caso da Amazônia, que é o maior bioma, as pesquisas mostram que entre 20% e 30% de perda da cobertura vegetal, das florestas, a gente pode chegar a um ponto de não reversão, um ponto de não retorno, em que a gente não consegue mais, a floresta não consegue mais se recuperar e voltar ao seu estado anterior. Mata aberta, céu azul claro com poucas nuvens. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo e considerado por muitos advogados como um dos países com a legislação ambiental mais avançada. O que precisa melhorar é a fiscalização. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com esse advogado. André explica que existem várias leis para proteger os biomas. Eu destaco a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. André Lima, a lei advogado. Federal, Lei 9985 de 2000, que trata dos parques, das unidades de conservação. E também considero o Código Florestal, uma lei muito importante de proteção da biodiversidade. Uma curiosidade, o único bioma que tem uma lei específica só para ele é a Mata Atlântica.
A Lei 11.428 regulamenta a proteção e uso da biodiversidade e recursos da floresta, incentivando conservação e cuidados. Nós não temos o mesmo, digamos, número de leis para o mesmo número de biomas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, e isso é um problema, porque o Código Florestal, principalmente o Código Florestal, que trata da proteção da biodiversidade fora das áreas protegidas, ele não considera necessariamente essas diferenças existentes, por exemplo, entre um Pantanal, que tem períodos de cheia, períodos de vazante, né? E a Mata Atlântica, por exemplo, que tem vegetações assim no topo das montanhas e na beira da praia, como o mangue, por exemplo. Entrada do IBAMA. Agora a nossa conversa é com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Rodrigo é zootecnista e coordenador geral de gestão da biodiversidade, florestas e recuperação ambiental. Ele explica que o órgão promove ações de preservação com os órgãos estaduais de meio ambiente. Nós estamos atualmente trabalhando... Rodrigo Dutra, coordenador de gestão da biodiversidade do IBAMA. Estaduais no bioma Caatinga, num grupo de trabalho, para verificar o regramento do manejo florestal sustentável da Caatinga para fins geralmente energéticos, né, produção de lenha. É possível manejar, extrair material lenhoso daquele bioma de forma sustentável, que ele volte a regenerar e futuramente volte a ser explorado novamente. A ciência comprova isso, a experiência do IBAMA no tempo que tocava os manejos também. No próximo bloco, especialistas vão falar detalhadamente dos desafios que cada bioma enfrenta. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Animais caminham em campo aberto. À medida em que o mundo se torna mais independente e tecnológico, também se torna mais frágil do ponto de vista ambiental. Mais pessoas habitando o planeta a cada dia significa maior demanda por recursos naturais, como a água, por exemplo. Em tudo que fazemos tem um pedaço de natureza, pedaço que não devolvemos. Aliás, por mais que você tenha práticas sustentáveis e ajude a preservar os ecossistemas, Repórter Leonardo Ferreira, Brasília, DF. retribuir na mesma moeda. O diálogo é global. Ambientalistas e pesquisadores do mundo todo buscam alternativas para desafogar a exploração dos recursos naturais e viver em harmonia com a natureza. Máquina pega troncos. Isso requer muito estudo, mas principalmente educação ambiental. Conscientizar as pessoas de que preservar é uma necessidade para garantir a vida na Terra. Raio de sol ao redor de plantas. É mudar as escolhas, o comportamento e viver de um jeito mais sustentável. Esse é o caminho para preservar também os biomas. Largo bioma ao lado de um rio. O primeiro entrevistado do bloco é o antropólogo Caetano Sordi. Ele explica que quando o assunto é conservar a biodiversidade, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, dão aula. Os biomas brasileiros são muito relacionados Caetano a esses Sordi, conhecimentos antropólogo. Tradicionais. O que nós percebemos é que esses povos que detêm esse saber, eles não são apenas guardiões da biodiversidade nos seus ambientes, nos seus biomas, mas eles também são produtores de biodiversidade. Índio com cocar na cabeça. Saberes que ensinam, saberes que vêm de berço. Nossa reportagem conversou com Camu, indígena do Distrito Federal. Ele usa uma máscara azul. Ele começa o bate-papo explicando que nós somos o meio ambiente. Fazemos parte disso tudo ao nosso redor. Na tribo Wapixana, o aprendizado começa cedo. As crianças, elas ouvem a história e depois elas vêm sonhar com esse futuro. Com o futuro de floresta, futuro de água, futuro das sementes, das abelhas, futuro dos animais, dos bichinhos que estão aqui no nosso meio e vivem e querem viver também. Não só os humanos querem viver. Camu vive em harmonia com a natureza, sabe o valor e a riqueza das árvores e da água. Ele explica que essa é a lei da natureza, lei que todos deveriam seguir à risca. Nós precisamos da terra. A terra não precisa da gente. Camuda, Nós somos indígena. mais um ser
que foi introjetado nesse meio ambiente. Eu penso, na minha visão, na minha cosmovisão, a visão indígena, na minha visão ancestral, que nós fomos trazidos para cá para cuidar dessa natureza. Ele vai além. Do que adianta um mundo tão tecnológico, avançado, se não houver água, todos morrem? Qual é o futuro sem mata? Qual é o futuro sem água? Qual é o futuro sem ar? Esse é o nosso dilema, esse é o nosso caminho. Se você não corrigir o agora que está acontecendo, nós não teremos mais nada. O que adianta todo esse recurso, toda essa ganância, todo esse dinheiro, todo esse poder, toda essa tecnologia, se eu não posso viver? Mais do que nunca, esse é o momento de pensar em políticas públicas voltadas para cada bioma brasileiro. Cada um tem as suas características e todos são afetados pelos mesmos problemas. É sobre isso que vamos falar agora. Mata fechada. Árvore com tronco branco se destaca. Começamos pelo maior bioma, a Amazônia, que ocupa mais de 40% do território nacional e tem como principal característica sua grandiosa biodiversidade, cheia de riqueza e abundância na fauna e na flora. Araras voam no céu da Amazônia. A Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo e a maior bacia hidrográfica, a do Rio Amazonas. Rio Amazonas no pôr do sol. Para falar sobre os desafios do bioma, convidamos o engenheiro agrônomo Marcelo Marinho. Ele também é doutor em ecologia. Explica que o bioma é ameaçado pelo desmatamento ilegal, queimadas e abertura de novas áreas de plantio. O professor fez questão de deixar um recado importante. O grande problema que o bioma Marcelo Marinho, doutor em ecologia, está na sua preservação, conscientização de se preservar e de se conservar os seus recursos naturais. Na semana passada, o Meio Ambiente por Inteiro exibiu um programa para mostrar a importância do cerrado e os desafios enfrentados pelo bioma. Nossa reportagem conversou com Guilherme, assessor em políticas públicas do Instituto Sociedade, População e Natureza. Ele acompanha o desenvolvimento de políticas socioambientais para a conservação do cerrado. Essa Guilherme Eides, assessor em políticas públicas, ISPN. De propiciar a integração dos demais biomas, de ser importante para o abastecimento de água, para a geração de energia elétrica, de ter biodiversidade, de provisão de serviços ecossistêmicos para o próprio agronegócio, né, com polinizadores, com diferentes oportunidades de geração de renda para povos e comunidades tradicionais que, por meio do uso sustentável, fazem a exploração da vegetação nativa do cerrado, merece e pede uma atenção em políticas públicas específicas. Mata fechada. Imagens TV Brasil. Do Cerrado para a Mata Atlântica, presente em 17 estados. Vai do Rio Grande do Sul ao Piauí. O Meio Ambiente por Inteiro convidou o diretor da ONG SOS Mata Atlântica. Mário é geógrafo e atua na área ambiental há 35 anos. Nós temos poucas áreas contínuas, como Mário por Mantovani, exemplo, diretor entre São Paulo SOS e Mata Paraná, Atlântica. no Vale do Ribeira. Essa fragmentação faz com que aquelas pequenas ilhas de vegetação, elas sofram o que nós chamamos de efeitos de borda, fogo, sementes, veneno, agrotóxico, todo tipo de pressão. A ONG SOS Mata Atlântica foi criada há quase 35 anos e atua na promoção de políticas públicas para a conservação do bioma por meio de monitoramento, estudos, projetos e diálogo com os setores públicos e privados. Um dos objetivos é também o aprimoramento da legislação ambiental e engajamento da sociedade. Durante todo esse tempo nós vimos monitorando com imagens de satélite a partir do INPE, fazendo trabalhos com política pública, trabalhando com unidades de conservação, com água, todos os atributos que tem esse bioma. Para falar do bioma Pampa, restrito ao Rio Grande do Sul, a paisagem muda. Ele ocupa 63% do território estadual e apenas 2% do país. Os campos e matas ciliares do Pampa contribuem para o sequestro de carbono. Em 1 metro quadrado de vegetação, é possível encontrar cerca de 30 espécies de plantas. A biodiversidade é incrível. Assim como todos os biomas, o Pampa também enfrenta seus desafios. Nossa reportagem conversou com o pesquisador Gerhard Overbeck, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que a gente tem visto nos últimos anos e décadas é uma transformação Gerhard muito grande Overbeck, das pesquisador ambientes nativos UFRS. em outros usos, principalmente lavouras de soja,
também áreas de silvicultura. E hoje, então, nós temos uma taxa de degradação muito alta no bioma Pampa, e a restauração dos campos nativos certamente será nos próximos anos e décadas um grande trabalho. Além da pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gerhard é membro da Associação Ambiental IGRE, que em Tupi-Guarani significa Amigos da Água. A instituição foi criada há quase 25 anos para ajudar a preservar os recursos hídricos da região sul do país. Com o passar dos anos, o trabalho foi ampliado. Agora, além da água, o ar, solo e vegetação também fazem parte do trabalho. A associação incentiva a criação de unidades de conservação, promove atividades educativas, culturais e científicas, estimulando sempre a preservação da natureza. Imagens: Vitor Hugo Sanches. Agora vamos falar do Pantanal, do bioma úmido que sofre influência do Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, além do chamado bioma Chaco, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é o nome dado ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Alcides é biólogo. Ele explica que o Pantanal vem sendo impactado principalmente pelo agronegócio e queimadas. No Pantanal hoje já existe o que é chamado por pesquisadores e comprovadamente Alcides Faria, o chamado biólogo. arco do desmatamento. A área não alagada, a área não alagável, o desmatamento avança aceleradamente. E é uma das razões porque da existência de queimadas tão fortes como esse ano de 2020 e que também aconteceu em 2019. Imagem em movimento: plantas da Caatinga. Bom, por fim, e não menos importante, a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Equivale a 11% do território nacional e engloba os seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Nossa reportagem conversou com a diretora científica da Fundação Museu do Homem Americano, criada para garantir a preservação do patrimônio cultural e natural do Parque Nacional Serra da Capivara. A entidade é sem fins lucrativos e realiza atividades científicas, culturais e sociais. Para isso, a Fundação conta com vários parceiros nacionais e internacionais, como universidades e institutos de pesquisa. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica no Piauí e é um renomado sítio arqueológico. Preservar a unidade de conservação é proteger a história da humanidade. Desenhos pré-históricos em uma rocha. Imagem da rocha à noite. Márcia Chame, doutora em ecologia. Eu acho que a Caatinga sofre com isso, né? Ela sofre historicamente, né? E hoje o que muitas pessoas olham a Caatinga e você, mas a Caatinga é esse ambiente degradado. É porque olha mais uma Caatinga primária, uma Caatinga, né, original. Ela está olhando uma Caatinga que já foi degradada e que foi vítima do fogo. A Caatinga não queima, né, a não ser por ação humana, né, e isso vai empobrecer todo o ecossistema. Estamos longe do cenário ideal, mas lembra do que disse há pouco o indígena Camus Dan? Não dá para esperar mais, o tempo é agora. Um local sagrado que foi queimado, que foi perdido, que foi violentado, é onde os cientistas não chegaram ainda, onde a ciência não chegou. Ninguém sabe nem 1% do que é capaz desse planeta, dele se regenerar. E a gente tem desperdiçado conhecimento. Câmera lenta se movimenta de baixo para cima. Bioma repleto de árvores altas. Mata fechada. O céu está claro com nuvens. Transição. Seriema na frente da câmera. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Créditos. Produção: Jussiane Matos e Thalita Oliveira. Reportagem: Leonardo Ferreira. Edição de texto: Luciane Chaves. Cinegrafia: Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça e Rafael Pinheiro. Videografismo: Leonardo Veloso. Audiodescrição: Visual Áudio. Roteiro: Ana Luísa De Franco. Narração: Vinícius Souza. Núcleo de programação: Rosa Wazem. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social: STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.